Caímos no nosso novo link. Uma salva de palmas para o Unicinos Conecta. Vai rolar. Aí! A palma vem. Quando você menos espera, a palma vem. Seja bem-vindo à nossa continuidade das nossas atividades online do Unicinos Conecta. Eu sou o Eric Clapton. Se você está me seguindo dos links aí, você já sabe. Mas de repente, você entrou agora, pá, vou clicar no link, vou ver qual é que é. Quem que é esse cara? Então, Eric Clapton, sou o apresentador e também tô me divertindo, na real. Tô apresentando, mas eu também tô assistindo tudo, também tô adorando cada momento que estamos passando aqui juntos. Tá uma maravilha. Salve de palmas pro Unicinos Conecta mais uma vez. Ei! E a palma tem um subiu, tu viu que ela não é só palma. Tem alguém ali que tá muito... Olha! Estão adorando. Que sensacional. E nesse momento nós vamos entrar num assunto que é sério. Calmou, parou, segura o coração, que é momentos de tensão aqui na nossa transmissão online. Nós vamos falar dele, o Enem. Gelou, né? Chegou a dar aquela arrepiada, eu consigo sentir a energia daqui, essa energia carregada que tem o Enem. Mas calma, que a gente vai descobrir dicas e orientações para você arrebentar nas provas agora com o nosso queridíssimo professor Gustavo Reis. Então fica tranquilo, tava nervoso, não vai ficar mais, que a gente tá aqui para resolver os seus problemas, né? Verdade, Gustavo? Com esse nome, o sujeito que nasce e recebe esse nome do batismo não tem como dar errado na vida. Então ele vai trabalhar se divertindo, é um negócio muito impressionante. Eu estive, quero antes de começar, antes de saudar as pessoas que estão me dando a honra do seu prestígio, eu quero dizer que eu estive pessoalmente em 2 shows do Eric Clapton, o Eric Clapton da Grã-Bretanha, o Eric Clapton do Reino Unido, né? E seguramente é uma das pessoas que eu assisti performando o seu ofício, conforto e segurança, uma coisa verdadeiramente assustadora, assim como o nosso querido Eric Clapton, né, aqui do sul do Brasil, está aí passeando nessa apresentação. Então, meus parabéns, Eric, que bom que está tendo uma boa experiência, porque eu tenho certeza de que não é só o seu caso, é o caso também de todo mundo que nos assiste. E agora sim, então, saudando a você que está assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Enem 2021, dicas e orientações para você arrebentar nas provas. Eu sou o professor Gustavo Reis, você me encontra falando sobre Enem, não tanto aqui no @professor Gustavo Reis, você me encontra falando mais especificamente sobre esses temas lá no @Estude Matemática, que é a minha comunidade de entusiastas, ou a comunidade que eu tenho o prazer de liderar e que reúne mais de 700 mil pessoas nas diferentes redes sociais, nas nossas 4 principais
propriedades digitais. E é claro que essa semana o tema do Enem é um tema muito quente, porque afinal de contas estamos aí há 3 dias, é verdade, senhoras e senhores, estamos aí há 3 dias da prova do Enem. E, naturalmente, nesse momento, nós não vamos mais falar sobre uma estratégia ampla de preparação, porque nós não estamos mais nem naquele período que eu classifico como longe da prova, até 60 dias, e também não naquele período em que nós dizemos que nós estamos perto da prova, entre 60 e 15 dias da sua data de realização. Nós estamos verdadeiramente no final do quase, no final dos últimos 15 dias de preparação. E o que você pode fazer, portanto, nesse momento, nessa reta final, para poder ter um desempenho, digamos assim, compatível com a sua preparação? Porque o que eu digo, na verdade, é sempre, o que eu digo é sempre importante frisar, gente. A sua preparação, ela acontece de uma certa forma, e o resultado do exame normalmente é compatível com a sua trajetória de preparação. Eu sempre faço questão de dizer que se nós tivéssemos fórmulas mágicas para salvar almas penadas faltando 3 dias para a prova, então nós não precisaríamos trabalhar nos outros 362 dias do ano, né? Eu, particularmente, poderia vender um treinamento que acontecesse uma vez por ano, cobrar muito caro por ele, soltar ele a 3 dias do Enem, dizendo, olha, nas próximas 42 horas, faça tudo o que esse treinamento orientar você a fazer, que você vai ter um desempenho maravilhoso, espetacular, e consequentemente, vai se livrar do problema da matemática e, eventualmente, até das outras disciplinas. Ou seja, a primeira coisa que é importante de você saber é que o mais provável é que o seu desempenho no Enem ele seja reflexo e função direta da trajetória de preparação. Não acredite em milagre, não acredite em virar noites nos últimos dias, não acredite em fórmulas mágicas que podem fazer com que você consiga acertar 15 questões a mais na prova de matemática do que você acertaria normalmente, tá bom? Isso não existe, é muito importante a gente destacar esse fato. Tá? E se você se sente confortável com isso, em outras palavras, se você estudou bastante, se preparou bastante ao longo dos últimos meses ou ao longo do último ano inteiro, eventualmente, ótimo, muito provavelmente o seu desempenho vai ser compatível com essa trajetória de preparação, de dedicação, de entusiasmo. E se você não fez nada, né, para buscar um bom desempenho no Enem ao longo dos últimos 12 meses, é importante que você tenha essa consciência e não entre em desespero se você for mal, porque, afinal de contas, se você for mal, isso é a lógica, né? A lógica é que quem não se prepara adequadamente vai mal, e nesse momento você está até em vantagem sob certo aspecto, porque você já está começando a pensar no próximo processo. Você não está mais pensando nesse Enem especificamente, portanto, você está longe, bem longe ainda do Enem que vai valer para você, tá bom? Então, dito isso, colocando as coisas em bons termos e usando essa fala inicial como o nosso denominador comum, agora sim nós podemos partir para o que realmente interessa, para as dicas e orientações para os 3 últimos dias antes do Enem. E, é claro, naturalmente, se você pertence a essa primeira categoria de participantes do Enem, competitivos, entusiasmados, focados, dedicados ao longo dos últimos meses, melhor ainda, essas dicas seguramente vão valer para você. Eu estou com o ponto eletrônico aqui, tá, gente? Eu estou o tempo todo ouvindo o pessoal da produção. Se vocês tiverem alguma coisa para me dizer, se por algum motivo o meu áudio se interromper, eventualmente pode haver algum corte na transmissão, vocês, por favor, me avisem aqui, porque eu estou ligado, prestando atenção no que vocês tenham a me dizer a qualquer momento, tá? Mas a partir de agora eu vou transformar isso aqui em uma coisinha com mais cara de aula, né? Para que vocês que já estão familiarizados com esse tipo de formato de apresentação de narrativas possam se sentir ainda mais em casa, porque, afinal de contas, é isso que a Unicinos faz com a gente. A Unicinos está o tempo todo tentando fazer a gente se sentir em casa. E eu digo isso com autoridade, porque eu tenho aqui nessa parede 2 diplomas. Eu tenho um diploma de graduação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2000 nada, 1991 eu entrei, em 1995 eu saí, Ciência da Computação, e eu tenho ao lado desse diploma um segundo diploma, esse sim da Unicinos, quando eu me tornei mestre em design no ano de 2015, e foi uma experiência absolutamente maravilhosa, me senti em casa, me senti acolhido, rodeado de pessoas entusiasmadas, e eu tenho certeza de que vocês, ao longo desse evento, já estão tendo essa impressão. Tá bom, gente? Olha só, eu preparei aqui um sistema interessante, eu particularmente acho ele interessante, claro, porque afinal de contas, fui eu quem desenhou isso aqui, né? Coisas importantes que vocês têm que saber, mas um sistema basicamente com quadrantes, que eu acho importante que vocês levem em consideração na reta final. Tá? Existem as coisas que a gente sabe muito, certo? E existem as coisas que a gente... Eu vou colocar em primeira pessoa aqui, vai ficar melhor ainda, tá? Existem as coisas que eu sei muito e existem as coisas que eu sei pouco, certo? Existem coisas que eu sei muito e existem coisas que eu sei pouco. Naturalmente, isso é fato na vida. A gente tem essa consciência quando a gente sabe pouco ou nada a respeito de alguma coisa versus assuntos, conteúdos que a gente domina, e especificamente falando em termos de Enem, em que os conteúdos, de certa forma, residem dentro de silos, né, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática, fica mais fácil ainda da gente desenvolver essa consciência, certo? Assim como existem os conteúdos que a gente sabe muito, que a gente sabe pouco, existem os conteúdos que a gente sabe que cai muito, certo? Ou seja, aparece com muita frequência na prova, e no caso da matemática especificamente eu vou poder dar uma orientação ainda mais específica para vocês, e existem também conteúdos que caem pouco, certo? Caem pouco. Em cima desse modelo de quadrantes, eu quero apresentar uma reflexão para vocês, tá? Com relação a como dedicar o tempo de vocês ao longo das próximas horas. E, naturalmente, estou falando de horas porque são menos de 100 horas, né? 72 horas você certamente daqui a 72 horas você já estará diante da prova. Tá? Então, a menos de 70 horas nós estamos nesse momento do início do Enem 2021. E é esse um momento decisivo, porque a gente quer saber de que forma a gente pode aproveitar essas horas da melhor forma possível. De novo, sem milagre, sem história da carochinha maravilhosa, que eu assisti aquela aula e ela me fez acertar 12 questões a mais, 15 questões a mais. Isso não existe. Tá? O que existe é essa consciência. A consciência daquilo que eu sei versus a consciência daquilo que cai, da frequência com que cada um desses assuntos aparece. Tá? Aquilo que você sabe muito e que cai muito, tá? Isso, muito importante, é o que você vai dar prioridade de revisão, tá bom? A sua primeira opção é estudar aquilo que cai muito e aquilo que você sabe muito, tá bom? Em outras palavras, mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. É melhor você se fortalecer e se reforçar naqueles conteúdos em que você já está se sentindo firme, do que você enlouquecer e resolver agora aprender coisas que você ainda não sabe. Enfim, os outros quadrantes estão prevendo isso, a gente vai chegar lá, tá bom? Isso é importante que você tenha consciência, que você explore nesse momento, tá? O fortalecimento daquilo que você já sabe ao longo do resto da quinta-feira, ao longo da sexta-feira e talvez de um pedacinho do sábado. A gente já vai chegar lá, inclusive, a respeito do que você deve fazer no sábado. Especificamente, eu tenho orientações com relação a isso, tá bom? Muito bem. Aquilo que você sabe muito, mas cai pouco, tá? Você não vai dar prioridade de revisão, mas você vai ter consciência de que isso aqui pode representar o seu principal diferencial. Quando eu falo em diferencial, especificamente na prova de matemática, vocês todos, certamente que estão em preparação para o Enem, já ouviram falar na TRI, Teoria da Resposta ao Item. A teoria da resposta ao item é um modelo estatístico que se atreve a prever ou a tentar identificar questão por questão da prova
Qual é a probabilidade de que você tenha acertado aquela questão chutando versus a probabilidade de você ter acertado aquela questão sabendo, certo? Isso faz com que duas particularidades interessantes aconteçam. Candidatos que acertam o mesmo número de questões acabam tendo notas muito diferentes. Isso é curioso para quem participa de concursos desse tipo. E o outro lado da moeda, candidatos que têm a mesma nota podem ter acertado números de questões completamente diferentes. 2 candidatos em matemática fizeram 700 pontos. Um deles pode ter acertado 22 questões, o outro pode ter acertado 26. Em outras palavras, não importa quantas questões você acertou, mas sim quais questões você acertou. E o que eu percebo ao longo dos anos é que essas questões que caem pouco, mas sobre as quais vocês sabem muito, representam os principais diferenciais individuais na hora de vocês conseguirem ganhar um bom número de pontos, um número expressivo de pontos, para um punhado de questões, para poucas questões, tá bom? Então, por mais que eu não oriente vocês a darem prioridade para esses conteúdos de que vocês já sabem bastante, mas que caem pouco, é importante que vocês tenham consciência de que uma vez cumprida a tabela, uma vez vocês tendo atropelado as questões, né, e demolido e arrebentado nas questões dos assuntos que caem muito e de que vocês também sabiam muito, esse é o diferencial que pode fazer com que você abra vantagem, abra margem em relação aos demais candidatos, ainda que com o mesmo número de acertos. Tá bom, gente? Então isso é muito importante que fique claro. O Enem é uma prova que prioriza, que privilegia, mesmo sob o ponto de vista do modelo estatístico que é usado para a gente calcular a nota individual de cada candidato, que privilegia a recompensa do aluno que sabe, ou cujos acertos, cujo padrão de acertos em cada prova revela que ele tem uma alta probabilidade de realmente ter respondido aquelas questões a partir de matéria, a partir de conteúdo assimilado, né, ao longo do tempo, e não a partir de um chute ou outro qualquer bem dado. Naturalmente, numa prova com questões objetivas, 5 alternativas, sempre tem 20% de chance de acertar, tá bom? Muito bem. O que eu sei pouco e cai pouco, certo? Esqueça. Esqueça. Tá? Não é um bom investimento do seu tempo, naturalmente, nas últimas 72 horas, né? Você investir o seu rico e precioso tempo em coisas que caem pouco e que você sabe pouco. Vou ilustrar, por exemplo, no mundo da matemática, sempre costuma cair logaritmos na prova de matemática do Enem. Sabe quantas questões caem de logaritmos normalmente? Uma. E quantas questões fáceis caem de logaritmos? 0. Nenhuma questão fácil. Todas as questões são de médias para difíceis. Vale a pena, se você não aprendeu a definição de logaritmos, as consequências da definição, as propriedades dos logaritmos, a mudança de base, as equações logarítmicas, as infelizes, malditas inequações logarítmicas, vale a pena você dedicar minutos do tempo que você tem agora para estudar isso em troca de, talvez, uma única questão? Não faz sentido. Então, você tem que ser diligente, você tem que fazer um bom uso do tempo. Tá? Isso é muito importante que você tenha consciência nesse momento. E agora, aquilo que eu sei pouco, mas eu tenho consciência de que cai muito. Vocês observem, aqui está normalmente o foco do desespero de quem se prepara. É quando a pessoa se dá conta de que existe um determinado conjunto de conteúdos que aparece com muita frequência nas provas e que a gente não se sente firme, né? É triste quando isso acontece, e eu entendo naturalmente que esses sejam os conteúdos mais movediços, que têm uma maior probabilidade de causar bloqueios nas pessoas ou alguma coisa do gênero, tá certo? É muito importante que você entenda, no momento que você conclui que algo cai muito e você sabe pouco, que o momento oportuno de endereçar essas dúvidas, de preencher essas lacunas, não é às 72 horas da prova. E é por isso que eu recomendo que você dê uma espiada sem compromisso. Espiada sem compromisso.
Tá bom? É muito importante isso. E aí você vai observar, inclusive, que a gente tem uma sequência para abordar isso nas últimas horas. E essa sequência é bem fácil de lembrar se você lembrar da letra Z. Tá bom? Se você lembrar da letra Z, olha que maravilhoso. Primeira vez que eu estou apresentando isso aqui, viu? Ao vivo, exclusivo para o evento Unicinos Conecta. A letra Z é assim, ó. Assim, ó. É isso que você vai fazer, nessa ordem. Tá bom? Prioridade de revisão, aquilo que cai muito e aquilo de que eu já sei muito. E olha, se você ficar só nisso nas próximas 72 horas, eu tenho certeza de que você vai estar fazendo um favor para você mesmo. Se você simplesmente revisar aquilo que você já sabe muito, tá? A partir daqui, se você quiser continuar revisando mais alguma coisinha, foco no seu diferencial, naquilo que você sabe muito, mas cai pouco. Gente, quando a gente estuda aquilo que a gente sabe muito, a gente se sente bem. A gente tem uma tendência natural a se sentir mais energizado, mais entusiasmado por estarmos estudando coisas que a gente domina. Então, o que eu mais quero para vocês, à medida em que estão aí à beira do Enem, as portas do Enem estão prestes a se abrir para vocês, é que vocês encontrem essa paz de espírito, é que vocês estejam bem com vocês mesmos, que vocês estejam numa boa, sossegados, tá? E é justamente por isso que eu digo, olha, eu já revisei tudo, aquilo que eu sei muito, que cai muito, está tudo na mão, aquilo que eu sei muito, cai pouco, já dei uma revisada também, estou me sentindo firme, mas eu quero me atrever, de repente, a dar uma pincelada naquilo que eu sei que cai muito, mas eu ainda não estou me sentindo firme, então faça isso, muito importante, sem compromisso. Não se cobre. Não se cobre por não conseguir, eventualmente, assimilar conteúdo, se apropriar com profundidade de qualquer conteúdo que você venha a estudar 72 antes da prova. Eu, particularmente, prefiro incentivar a firmeza e a paz de espírito que nos concede o estudo daquilo que a gente sabe muito, versus a falta de tranquilidade versus a fragilidade daquilo que, infelizmente, a gente conclui que sabe pouco às vésperas da prova. E, finalmente, como eu disse para vocês, se uma coisa cai pouco, você sabe poucos, por que vai se estressar? Né? Não tem por que a gente se preocupar com essas coisas. Tá? Eu vou até fazer aqui, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Tá? A gentileza é a seguinte, tá? Vocês sabem que vocês têm aqui o @Unicinos Conecta, lá no Instagram, né? Unicinos Conecta, tá? E vocês também têm o @Estude Matemática, tá? Estude Matemática. Tá? Então, vou ficar no cantinho aqui e vou dar 5 segundos para você que está assistindo, especialmente você que está assistindo no celular, para você dar um print disso aqui, tá? E marcar o Unicinos Conecta e o Estude Matemática quando você publicar, tá bom? Acho que vai ficar legal, vai ficar bonito isso aqui, né? Como o diagrama 2x2, como a nossa matriz de atividades, o que eu sei versus o que cai, para 48, 72 horas antes do Enem. 5 segundos. Já foi 5 segundos, e para você que vai lá no Estude Matemática conseguir me reconhecer também é importante, vamos fazer mais 5 segundos aqui. Muito bem, senhoras e senhores, 5 mais 5 são 10 segundos, está tudo certo, tudo sob controle, ninguém assoprou nada na minha orelha aqui, pelo que eu estou vendo, está tudo bem, dei uma espiada no relógio ali, vi que eu ainda tenho 10 minutos com vocês, e que bom, porque é exatamente aqui que eu queria estar nesse momento, para a gente começar a falar sobre sábado e sobre domingo, tá bom? Muito importante a gente levar isso em consideração. Gente, quando a gente vai fazer o Enem pela primeira vez, a gente sempre pensa que vai dar tudo certo. A gente sempre pensa, olha que discurso incentivo esse, né, professor Gustavo? A gente sempre tem a ilusão ingênua, inocente, de que vai dar tudo certo. Mas a verdade é que a gente tenta ser estratégico, a gente tenta planejar as coisas, a gente tenta antecipar os problemas, justamente para que essa ambição se materialize, para que as coisas, de fato, deem certo. Tá? Então, algumas coisas que são importantes de vocês terem no radar. Tá? Vocês têm que fazer uma previsão do deslocamento de vocês até o local de provas. Tá? É absolutamente fundamental vocês, no mínimo, consultarem sites como o Google Maps,
consultarem aplicativos como o Waze, por exemplo, para poder ter uma boa estimativa de quanto tempo vocês vão levar nesse deslocamento, levando em consideração, naturalmente, os bancos de dados que são consultados por esses aplicativos para realizarem essas estimativas. Com um detalhe, gente, sempre antecipem o pior. Tá bom? Sempre antecipem congestionamento, sempre procurem identificar mais de uma forma de realizar esse deslocamento, se for viável, certo? Não contem com uma única opção de transporte coletivo. Quanto mais redundantes vocês forem nesse planejamento de deslocamento, melhor. E eu digo isso de um lugar de experiência, tá, gente? Poucas coisas são piores do que a gente já chegar nervoso no local de prova, certo? Vocês sabem, é clássico, é uma tradição do Enem, né? O show dos atrasados. Vocês podem, inclusive, procurar o hashtag no domingo, vocês vão encontrar hashtag show dos atrasados 2021. No Instagram tem muito conteúdo, no Twitter mais ainda, e isso vira motivo de piada, porque não é por falta de aviso que as pessoas passam por isso. E aí quem dá entrevista esbaforido, chorando, porque acabou de chegar no seu local de prova e as portas fecharam quando faltavam 4 metros para essa pessoa entrar, elas sempre dizem a mesma coisa. Aconteceu um imprevisto. Pô, que coisa, não? Vejam só, imprevistos acontecem no Enem? Acontecem. E é surpreendente que aconteça, especialmente no que diz respeito ao deslocamento, uma vez as pessoas dispondo de tantas ferramentas quanto elas dispõem hoje. Você pode simular o seu deslocamento, você pode realizar esse deslocamento 1 hora antes daquilo que o aplicativo disser, como, né, o sugerido para que você chegue no horário específico que você designou para chegar. E vamos combinar, é bem melhor chegar 1 hora antes do horário que você havia imaginado e esperar lá bem tranquilo, lendo, né, dando uma revisada de última hora, ou lendo um jornal, ou ouvindo uma musiquinha, alguma coisa do gênero, do que chegar 1 minuto atrasado. Né? As pessoas não pensam nisso, né? Que é melhor você estar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas antes dos portões se abrirem, já no local de prova, comer um sanduichinho, numa boa, bem sossegado, do que você correr o risco de chegar com o coração disparado, suando, né? E de já demorar meia hora para poder recobrar o seu estado de espírito e fazer o Enem da melhor forma possível. Então essa é a primeira coisa importante, vale para o seu sábado, planejamento do seu deslocamento, tá certo? Em segundo lugar, nunca é demais você lembrar da sua alimentação, certo? Sem ousadias, na véspera e no dia de uma prova importante, tá? Lembrem que se vocês comerem oleaginosas, vocês vão estar ajudando o seu próprio cérebro, isso vale para amendoim, isso vale para castanha de caju, isso vale para até as barrinhas de cereal, de preferência com pouco açúcar na sua composição, né? Barras que sejam mais cereais mesmo do que açúcar, chocolate, banana e coisas do gênero, tá? Justamente para que vocês possam dar a energia de que o cérebro de vocês vai precisar para vocês encararem a maratona de 100 metros rasos, né? Que é como eu costumo chamar a prova do Enem. É uma prova que combina a resistência de quem vai ter que ficar 5 horas e meia debruçado sobre uma prova, usando máscara, muito longe do ideal, né? Versus a velocidade absurda que a gente tem que imprimir para realizar a leitura dos enunciados, tá? Isso é muito importante que você leve em consideração, tá? Então não é o momento de experimentar um restaurante novo, não é o momento de fazer uma refeição pesada, né? Uma churrascada de véspera, alguma coisa do gênero, você sabe disso. Pode parecer bobagem, pode parecer que eu estou chovendo molhado em alguns aspectos, porque vocês sabem que esses conselhos são muito comuns, mas eu confesso a vocês, eu não estaria dizendo isso aqui no evento Unicinos Conecta 2021 se eu não tivesse a experiência de 30 anos vendo as pessoas fazerem tudo errado na véspera da prova. Tá? Tudo errado. As pessoas não dão valor para aquilo que se diz, fazem tudo errado, tropeçam na mesma casca de banana, na mesma pedra e acabam desperdiçando muitas vezes um ano de preparação que poderia ter tornado, né, aquela pessoa uma pessoa competitiva, né, nesse aspecto, tá bom? Isso é muito importante, tá?
Eu vou chamar isso aqui, não de respiro, eu vou chamar isso aqui de atividade de respiro. Tá bom? Atividade de respiro. Muito bem, deixa eu espiar aqui, beleza? Já espiei o tempo, tá tudo sob controle. Gente, atividade de respiro é o seguinte, no sábado seria muito legal se cada um de vocês que estão se preparando para o Enem, se vocês oferecessem a si próprios uma pequena recompensa. Uma recompensa preliminar, uma recompensa antes da prova. Porque as pessoas têm essa tendência de certa forma, anteciparem recompensas que vão acontecer depois da prova, ou planejarem, para ser mais específico, recompensas que vão acontecer depois da prova. O domingo do Enem, a prova vai terminar às 6 da tarde, às 8 da noite, eu vou comer a pizza preferida no restaurante, vou tomar uma cervejinha ou alguma coisa do gênero. Entende? As pessoas, elas de certa forma, elas postecipam a recompensa. O que eu estou recomendando a vocês é que vocês antecipem alguma dessas atividades. Claro que nada que tire vocês das condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, não é na véspera do Enem que você vai tomar um trago, invadir a madrugada, fazer uma festa, alguma coisa do gênero, mas nada impede você de realizar durante o dia, no sábado, alguma atividade prazerosa, alguma atividade de que você goste muito e que talvez você tenha abandonado, né? Isso pode ser uma ida ao cinema, isso pode ser uma ida a um parque da sua cidade, se você mora numa cidade litorânea, uma visita até a praia, para colocar os pezinhos na areia, molhar os pezinhos na água do mar, por que não? Ou então uma ida a um shopping, né? Ou, por que não, uma ida a um restaurante de que você gosta, desde que você tenha essa parcimônia e essa moderação no que diz respeito à sua alimentação. 2 horas. 2 horas que vão servir basicamente para oxigenar o seu cérebro na véspera da prova do Enem, porque afinal de contas é disso que você precisa. Você precisa estar em paz de espírito, você precisa estar dentro da mais viável situação de controle possível. E observa que eu estou sendo bem cuidadoso para dizer isso, porque eu sei que o controle total não é possível diante de um exame a que nós atribuímos uma importância tão grande. Mas você pode viabilizar o maior controle possível dessa situação, desde que você, como eu falei, use as ferramentas que estão à sua disposição. E uma dessas ferramentas, uma das mais importantes, é o que eu chamo de reserva de 2 horas para uma atividade de respiro. Se forem 3, se forem 4, não tem problema nenhum, desde que você presenteie a si próprio com essas 2 horas, tá certo? E, finalmente, mais importante, você não está sozinho. Eu gosto muito dessa frase, não só em função daquilo que nós estamos fazendo aqui no evento Unicinos Conecta, oferecendo toda essa informação, todo esse conteúdo bacana para vocês, de graça, independente de onde vocês estiverem, mas principalmente para que você entenda que você não está sozinho naquilo que você sente. Quando você entrar no domingo de prova, 21 de novembro, aliás, meu aniversário, tá bom? Então, todo mundo lá no Estúdio de Matemática, quiser mandar um alô no domingo do Enem, estamos aí, às ordens, tá? Mas, quando você entrar na sala, lembre disso. Lembre que se você estiver se sentindo ansioso, angustiado, estiver com o coraçãozinho apertado, se estiver tremendo, suando um pouco, você não está sozinho. Todas as pessoas que estão ali na sua sala estão na mesma barca que você. Não tem ninguém absolutamente tranquilo e sereno, especialmente depois de mais de 18 meses de pandemia. Está todo mundo na mesma barca, todo mundo tendo as mesmas sensações, todo mundo experimentando as mesmas emoções, muitas delas inéditas. E o simples fato de você ter consciência de que esses sentimentos, essas emoções que você está sentindo não são uma particularidade sua, não são exclusividade, vai fazer com que vocês se sintam melhor. Vai fazer com que vocês sintam que, não, espera aí um pouquinho, eu estou me sentindo meio ansioso, mas é só olhar aqui, olhar para quem está aqui dentro, vocês vão perceber que tem mais gente que também está se sentindo assim. E, consequentemente, você não pode autorizar que esse sentimento seja potencializado por uma falsa percepção de exclusividade.
de uma injustiça do universo com você, que, meu Deus, está se sentindo tão nervoso enquanto todo mundo está absolutamente tranquilo. Isso não é verdade. Mas se você cuidar no sábado, tá? Hoje é quinta-feira, aproveite o resto do dia na quinta para continuar estudando de acordo com a nossa matriz. Sexta-feira também, mas se você dedicar, certo? Tempo do seu sábado, 20 de novembro, e depois 27 de novo, para deslocamento, planejamento estratégico do seu deslocamento, tá? Se revestindo de cuidados com a alimentação de véspera e também do dia, certo? Reservando o horário para a sua atividade de respiro, eu tenho certeza de que você vai entrar na sala e você vai lembrar de mim. Você vai dizer, Gustavo falou e ele tinha razão. Eu não estou sozinho. Tem muita gente nessa barca junto comigo. Muito bem, vou sentar aqui porque eu acho que o meu tempo está oficialmente esgotado ou quase, mas eu vou saber agora do meu ídolo Eric Clapton se esse é realmente o caso e se eventualmente nós não temos também alguma pergunta para responder ou alguma coisa do gênero, certo? Estou por vocês. Muito obrigado, Gustavo. Uma salva de palmas pro Gustavo que está aqui no telão. Soquinho dos brothers, Gustavo. Dá um soquinho aí na tela, vamos ver se dá. Aí, ó. Aí! Agora estamos grandão. Muito obrigado, Gustavo. Arrasou. Galera do meu coração, vim para dar o recado de próximo link, mas não só isso. Não só vamos para o próximo link para continuar com a nossa programação online, como também me despeço de vocês. Obrigado. Mas calma! A programação vai seguir durante a noite, quem vai embora sou eu, quem assume é o professor Daniel Pedroso, mas fica aqui, ó, um beijo pra vocês, muito obrigado por esses 2 dias maravilhosos de Unicinos Conecta e nos vemos num próximo evento aí, se tudo der certo, hein? Então tá bom? Tchau, vamos pro próximo link e até a próxima! Ei, alegria, Brasil! E aí, tá curtindo o evento? Já se viu andando pelo campus e tendo um pouquinho mais de experiência da vida acadêmica? Sabia que através da plataforma Conecta Meu Futuro, tu consegue juntar tudo isso e ter um pouquinho mais dessa vida universitária? Ela tem conteúdos exclusivos sobre o Enem, orientação profissional, cursos da Unicinos e muito mais. Tudo isso em uma plataforma totalmente gratuita e gamificada, que ao avançar etapas ainda te dá recompensas. Legal, né? Procura o stand do Conecta Meu Futuro na Arena Virtual e confere lá.